Olá, pessoal! Oi, gente! Gente, nós estamos com o Super Fala Gigi, né, Maria Paula? Sim! Fala Gigi desse mês vai estar, assim, muito legal. Estamos recebendo aqui o Álvaro, Dona Rosalina. A gente queria muito ter filho e mãe, né? Então tá com vocês aqui, a gente tá muito feliz mesmo. E hoje a gente vai falar sobre escola. Acho que é um assunto que arrepia os cabelos de toda mãe, né, Gigi? Vamos começar com você, Maria Paula. O que é inclusão escolar? Pessoal, no primeiro Fala Gigi desse mês, né, o Álvaro trouxe pra gente os 4 pilares que são mais importantes para o desenvolvimento de uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista. E um deles que ele citou foi o apoio da escola, né, Álvaro? A importância da escola. Por muito tempo a gente escutou falar assim, precisamos preparar a criança para a escola. Precisamos preparar a criança para viver em uma sociedade. E eu pergunto para vocês, as escolas não precisam se preparar para receber as crianças? A sociedade não precisa se preparar para receber os jovens autistas? Por que sempre a pessoa com o diagnóstico que precisa se adaptar? Né? Então, quando a gente pensa numa inclusão escolar, é uma inclusão dos dois lados. Tá? Não é uma escola onde a criança se adequa ao programa escolar, mas é onde o programa escolar se adequa para a realidade de todas as crianças. De uma forma bem simplista, é isso. A inclusão escolar é um ambiente escolar onde todas as crianças possam se beneficiar. Na minha infância, vou contar desde muito pequeno. Quando eu estava no maternal, por exemplo, eu não gostava de ir para a escola, chorava todos os dias na hora de ir, tanto que no dia que minha professora foi escrever meu relatório, porque ela escrevia o relatório para as mães todo final de mês, sempre quando escrevia para minha mãe, no início era sempre esse. O Álvaro fica chorando toda vez na hora que chega na escola, na hora que entra na sala de aula, então nem se fale, ele não está se adaptando, que eu não gostava de ir pra escola, de ficar longe da minha mãe. E por que você não gostava? Porque eu ficava inseguro. Entendi. A gente sente uma insegurança dessa, não gostava de jeito nenhum. Se pudesse, eu ficava só em casa. E eu também, assim, não gostava de ficar naquele mundaréu de gente. Ainda mais nessa sala de aula de maternal, na hora do recreio que eu via aquele tanto de gente, eu não gostava nem ver daquilo. Só ficava no canto por isso. Tinha muita dificuldade de socializar, principalmente com os da minha idade. Suponhamos assim, se fosse para eu socializar com uma criança só, eu dava conta, mas com 2 eu já tinha muita dificuldade e não conseguia. E com os funcionários da escola eu me socializava melhor. Quando eu fui crescendo, por exemplo, Jardim 1, Jardim 2, não foi tão forte o quanto que eu chorava para ir para a escola, mas eu ainda tinha um pouco de dificuldade. Não gostava tanto, só que eu já estava mais acostumado, vamos dizer. Quando eu fui chegando no pré, mesma coisa, fui acostumando, mas aí eu fazia mais desse jeito aí na hora de socializar. Socializava melhor com os funcionários da escola, com os professores e com um colega só, vamos dizer. E quando eu já estava no 2º ano do fundamental, até o 6º mais ou menos, eu já fui gostando mais de ir pra escola, que eu fui pensando assim, logo depois eu vou ver minha mãe, logo depois eu vou estar em casa, não vou ficar aqui para sempre, vamos dizer, que eu vou aprender a ler, escrever, vai ser bom pra minha vida. Fui tendo isso em mente, fui passando a gostar mais. Daí quando eu fui chegando no ensino fundamental 2, fui gostando mais, fui tendo mais amizades. No ensino médio, fui valorizando mais o que eu falei, quando acabar esse meu período escolar, eu não quero ficar pensando, tô com saudade, então deixa eu aproveitar. Não é bom valorizar só depois que perde, mas foi bom por um lado, foi ruim por outro, assim, esses meus anos escolares. Por quê? Porque a gente acaba passando por bullying, essas coisas, a gente infelizmente passa, querendo ou não. Mas a gente torce para que tudo isso um dia seja acabado, para que as pessoas se conscientizem mais, porque na escola, quando às vezes eu ficava me estereotipando, todo mundo ficava rindo de mim, falando que eu era bobo, retardado, falava isso na minha cara. Isso era coisa que infelizmente magoava. Quando eu cheguei na escola um dia para visitá-lo, assim, para olhar, e que ele estava num cantinho do pátio sozinho, todo mundo brincando. Gente, eu chorei. E eu pensei comigo mesmo, como ele aguenta ficar aqui, sabe? Porque ele era aquele lá no cantinho sozinho, totalmente sem ninguém. Então foi muito difícil para mim essa imagem, sabe? Isso ficou na minha cabeça. E isso é importante para vocês, papais e mamães, que às vezes vocês ficam tão preocupados com o
o currículo escolar, né? Com a criança da primeira infância que já tem que estar lendo, que já tem que estar escrevendo. Pessoal, isso não precisa na primeira infância, tá? A criança, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir respeitada, ela precisa se sentir acolhida. O aprendizado acadêmico, ele tem a hora para chegar. Para eles, as coisas são muito difíceis, tudo é muito abstrato, né? Desde que você não transforme. Então eu transformava tudo pro Álvaro em cartolina, sabe? Eu fazia tudo em cartolina para ele poder ver e tal, virar e não sei o quê. Aí, só que essa escola dele, sem saber também, era uma escola que tinha um método que era tudo isso. Era uma escola com método montessoriano, onde eles apalpavam as letras. Isso te ajudava? Muito, me ajudava bastante. Muito. A gente aprende com muito mais facilidade quando é o método Montessori. Isso. E uma outra observação que eu tenho para dar: quando a gente descobre que o professor gosta da gente, os funcionários, quando eles nos acolhem bem, isso anima e acalma a gente cada vez mais. Escolas. Por favor, gente. Mais escuta. amor. A série que eu tive muita dificuldade foi o pré, só que eu fui alfabetizado rapidão. O que eu tive boas professoras, que era uma escola muito boa, e o método Montessori. Que a escola que eu ajudei, por exemplo, a professora fazia de um jeito muito fácil com a gente, ela falava, a gente tinha tipo um colchonete no fundo da sala que tinha as letras em umas plaquinhas. Daí ela falava, escreva a palavra porta. A gente tinha que escrever, pegar letra por letra para pôr. E depois escrevia no quadro. Esse jeito, e depois no caderno. Esse jeito eu achei muito mais prático para alfabetizar. Como se diz, eu fui praticando, a gente vai escrevendo mais, vai entrando mais na memória. Tá? Então, realmente, o visual ajuda muito vocês. Até hoje. Até hoje. Então, o fato de você ver, por exemplo, a sua rotina, você saber ali, te acalma isso? Dá uma sensação de tranquilidade? Acalma, dá uma sensação de tranquilidade. Se você falar uma coisa para ele e ele repetir as últimas palavras as quais você falou para ele não entendeu nada. Sabe? Quando eu recomendo alguma coisa e ele repete aquilo que eu falei, eu falo, já vi para ele e falo, você não entendeu, né? Aí ele ficou olhando para mim e fala, não entendi. Então, quando a gente consegue materializar algumas coisas, assim, às vezes eu falo com ele escrevendo, assim, mostrando, sabe? Ou então eu procuro uma figura e tal, converso com ele, aí aquilo fica muito mais gravado para ele, sabe? Álvaro, aproveitando, eu quero te perguntar uma pergunta que eu escuto das famílias, você contou que às vezes você se sentia inseguro na escola, né? De querer ir para casa, de querer ficar com a sua mãe. E uma das perguntas que as famílias fizeram, me pediram pra te perguntar é se vocês são felizes. Somos, viu? A gente é feliz. A gente quando fica num ambiente que a gente se sente, igual eu falei, acolhido, quando fica perto de pessoas que a gente gosta, um ambiente que tem o que a gente gosta, a gente fica tranquilo, a gente se sente feliz, alegre. E a gente se sente triste realmente quando tá num ambiente que a gente não gosta, quando tá num ambiente, vamos dizer, bem triste. Aí isso a gente não curte, não. Isso é todo mundo. Todo mundo É bom. Deixa eu E eu só tenho certeza que isso traz um consolo pro coração das mães. complementar isso da felicidade que você acabou de falar. Essas estereotipias do Álvaro, às vezes elas não vou dizer pra você que me incomodavam, mas eu ficava assim meio perguntando por que tanto, né? O dia que ele me falou assim que era pra desabafar a felicidade, hoje eu fico feliz da vida com ele lá estereotipando, sabe? Eu tive outro olhar pro Lucas quando, né, eu percebi que seria isso. Aí ele coloca um fone bem grande lá, ele pula muito, sabe? Ele gesticula muito, ele faz muito assim. Eu passo por ele assim, fico quietinho, tipo assim, não se incomode comigo. Vou indo pra lá, vou indo pra cá. E ele tá ali na dele, sabe? E eu respeito totalmente porque eu sei que aquilo pra ele tá sendo maravilhoso. E isso é muito bom, porque a senhora mostra para as mães que às vezes não é o comportamento por si só que precisa ser modificado, né? A gente precisa compreender o que está por detrás disso. Sim. Né? Qual que é o significado que esse comportamento tem para essa pessoa? Isso. Né? Exatamente. E aí você está praticando o que a gente chama de empatia. É. Se colocar no lugar do outro, que às vezes é tão difícil. Então, parabéns. Obrigada. Álvaro, eu queria que você deixasse uma mensagem para as escolas, né? Que muitas vezes não sabem o que fazer com uma criança autista. O que você pode deixar de recado para as escolas? Isso é o que eu falo sempre quando eu vou dar bate-papo sobre o autismo para as escolas. Na hora que vocês forem falar com o autista, não usem metáforas, não usem linguagens conotativas, não sejam irônicos, porque a gente tem dificuldade com essas coisas, já que a gente interpreta tudo ao pé da letra.
Então vocês têm que usar bastante a linguagem denotativa, ser bastante assim, sincero conosco, que aí a gente vai entendendo bem Isso. essas coisas. Que coisa boa, Álvaro. Pessoal, eu tenho certeza que o Álvaro está à disposição de vocês, assim como a mamãe claro. deles. Se a escola de vocês quiserem recebê-lo, né, eu tenho certeza que vocês têm muito a aprender com ele, tem muito a perguntar para ele, tá? Então podem entrar em contato, tá? Que em nome deles eu digo que eles estão à disposição para ir nas escolas. Obrigada, estaremos. E aí é isso, assim a gente finaliza mais um Fala Gigi, que eu aprendi muito, viu? E fiquem atentos, né, Maria Paula? Até o próximo. Isso mesmo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.